Oiê, tudo bem por aí? Chegou a quarta-feira, então você pode se preparar, porque hoje o Gazeta Esportiva tá fervendo na sua telinha. Daqui, vem, dá um abraço, Não dá, eu não tenho câmera para dar um abraço, depois eu dou um abraço. Não tenho câmera aqui. Dá um abraço aqui, Michele. Falta, chama o VAR, chama o relô. Então, olha, hoje o programa vai ser maravilhoso. Se ajeita no sofá para conferir os comentários dessa super dupla que divide a bancada aqui comigo. Alex Miller. Categoria. Alexandre Silvestre. Só no carrinho. Hoje a gente fala sobre o jogão do Corinthians na Neoquímica Arena. Marina Buffon já está por lá para contar tudo pra gente. Tem também a vitória do São Paulo contra o Náutico. Quase acertei o placar, quase, mas acertei que o São Paulo ia ganhar. Eu também. A ordem é não diminuir o ritmo no duelo de amanhã, no Palmeiras, né? E o Santos corre para estar pronto para encarar o CRB. Turma, antes desse show de notícias, segura aí que tem as dicas. Chegamos, turminha! A gente está de volta e vamos começar por aqui fazendo contato direto com a Marina na Neoquímica Arena. Muito boa noite, Má. Você tem previsão da volta do Memphis aí para o jogo de hoje? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa quarta-feira. Vou começar já respondendo a sua pergunta. Memphis não volta hoje para essa partida decisiva aí da Copa do Brasil. O Corinthians vai receber o Novo Horizontino às 9h30 da noite por aqui. Vou pedir para o Silvio Procópio dar uma mostradinha na Neoquímica Arena. Sempre imponente a Neoquímica Arena aqui na Zona Leste de São Paulo, né? A gente vê, claro, que o público ainda nem chegou direito. Apesar de a gente já ter aqui bastante gente da imprensa, a Neoquímica Arena ainda está vazia, vamos dizer assim, porque esse jogo é só às 9h30 da noite. O jogo é válido pela volta da terceira fase aí da Copa do Brasil. Quem avançar hoje vai passar para as oitavas de final e o Corinthians, se passar, pode passar até com um empate aí pelo Novo Horizontino, vai ser sem Memphis Depay, viu, Michele? O Memphis segue aí em recuperação do seu problema físico, tanto ele quanto o Rodrigo Garro. Ontem treinaram ali com os companheiros, né, numa primeira parte ali do treino aberto que o Silvestre estava até ali no aquecimento. Fizeram alguns trabalhos, a mesma coisa o Mateuzinho, mas nenhum dos três estará à disposição, assim como o zagueiro Gustavo Henrique, né? Os quatro, aí, esse quarteto ainda não vai estar à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida de hoje. E aí, então, o Dorival deve fazer uma escalação mantendo na lateral direita, quem sabe, o Félix Torres. Por quê? Porque ele jogou bem ali, né? Conseguiu parar o Soteldo no clássico contra o Santos no último domingo, ao qual o Corinthians saiu vencedor aqui da Neoquímica Arena. Então vou passar para vocês uma provável escalação do Timão para essa noite, contando com esses desfalques que eu passei para vocês. Bora lá então, na tela, provável time do Timão contra o Novo Horizontino. Hugo Souza, Félix Torres ou Léo Maná na lateral direita, a dupla de zaga com André Ramalho e Kaká, e fechando aí a zaga Andileri na lateral esquerda. Mais pra frente, Maicon, depois Carrilho, José Martínez, Breno Bidon e Igor Coronado, e na frente Yuri Alberto. Como a gente tá falando, né, gente? Isso aqui é uma provável escalação, a gente só vai saber a oficial uma hora antes do jogo, mais ou menos. Pode ser que Yuri Alberto dê lugar, por exemplo, ao próprio Héctor Hernandes, que fez 1-0 lá em Novo Horizonte, no estádio Jorjão, no jogo de ida um mês atrás. Pode ser também que o Thales Magno ganhe alguma oportunidade, assim como o Romero também. Então, são algumas opções que o técnico Dorival Júnior tem para essa partida de logo mais. E só para relembrar vocês dos problemas físicos dos atletas que estão de fora. Então, o Memphis está se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, Mateuzinho de um edema na coxa direita, Gustavo Henrique está em tratamento de uma hérnia inguinal, e o Rodrigo Garro, como a gente sabe também, foi para fora do país por conta de um tratamento aí no joelho direito. Tá certo, Mi? Por hora é isso aqui. Gostaria que vocês comentassem por aí sobre essa escalação. Silvestre também tá bastante ligada nas novidades do Corinthians. Depois eu volto para trazer mais informações e o que mais vocês quiserem saber por aqui na Neoquímica Arena. Mi, quem tiver vindo para cá, porque é só 9h30 o jogo, traz uma blusa, porque já está gelada aqui na Zona Leste. A gente sabe que a Neoquímica Arena também é bem gelada. Traz uma blusinha, porque, ó, tá geladinho por aqui, tá?
Beleza, essa dica é importante, Má, porque aí esfria, tem aquele vento encanado, né? Itaquera e Morumbi, eu fico na dúvida, onde é mais frio? Nossa, é verdade. Onde O Morumbi o tem vento muita faz a mata, curva. é alto, tal. Itaquera também é alto, mas é descampado. Ô, Silvio, obrigado, viu, Marina? Obrigado, porque hoje eu tenho prova. Então... agradece mesmo. Olha, e o Fez a time cobertura. vai com essa escalação que o Dorival vai alternativa, A gente digamos não tem assim. certeza sabe, se é né? essa É, escalação. mas o Memphis Dorival não pode dar uma joga. poupada. Agora, realmente, Memphis, ó, são desfalques. É sério, o né? Garro, que É já não tá sério. jogando, Já é. logo mais volta, logo menos. O Memphis fora. O Mateuzinho, em tese, é o único lateral direito que o Corinthians tem. Ele não é um grande jogador, mas é um cara Mas é o que esforçado. Mas é esforçado. É o que tem. Tá, um lateral razoável. O Gustavo Henrique, para mim, é o melhor dos zagueiros que o Corinthians tem. Também já está afastado há um bom tempo. Mas com o que o Corinthians tem, e eu iria com a força máxima disponível, mas mesmo com um time mais alternativo, dá para tranquilamente, pelo menos, empatar com o Novo Horizontino, que não é um time bobo, perdeu 2 vezes no ano para o Corinthians por 1-0 no Campeonato Paulista e no jogo de ida aí da Copa do Brasil, mas é um time ajeitadinho, que pode incomodar o Corinthians. Como é jogo de mata-mata, jogo de volta, vale a classificação para as oitavas de final, eu não correria riscos, Alex Miller. Eu também não correria riscos, até porque o Novo Horizontino, apesar de não ser mais aquele time de 2 anos atrás, por exemplo, que quase voltou à Série A do Campeonato O Eduardo Brasileiro. Batista que nas estava lá. mãos que estava lá, né? Estava lá. Agora é o loser, Humberto Loser. Então, o Corinthians precisa se cuidar. Primeiro porque não tem todos os titulares. Tem jogadores importantes que não vão poder atuar. Segundo, que a gente não sabe se o Dorival Júnior vai colocar o que ele tem de melhor. Além dos desfalques que ele tem, a gente não sabe se ele vai escalar desde o início o time com a força máxima do que ele tem hoje em mãos. Se de repente ele poupar mais alguns, colocar um time misto para enfrentar um Novo Horizontino, que não é um time qualquer, os jogadores que entrarem em campo vão ter que ter muito foco, muita concentração para não deixar uma classificação que está nas mãos de repente escapar. Porque o Novo Horizontino não é besta. O Novo Horizontino não é um timinho qualquer que você olha assim e pergunta, Xide, quanto vai ser? Não, não é. Tem que tomar cuidado. Apesar da vantagem ser já do Corinthians, ele poder atuar por um empate, vai que toma um gol aí numa bola bandida no começo do jogo e fica aquela coisa de ter que ter qualidade para furar um bloqueio do Novo Horizontino e leva a decisão para os pênaltis. Aí fica perigoso. Então o Corinthians precisa prestar atenção, tomar cuidado, mas a classificação está encaminhada. O Grêmio rodou. Pois é. O Vasco passou raspando. Os pênaltis. Então tem que tomar muito cuidado. Então, já chegou a hora do nosso palpitômetro no Gazeta Esportiva. Sua bandida. Olha, você falou bandida. Sua bandida. Eu lembro que eu tinha uma professora na 6ª série, Dona Ivone. E eu lembrei que ela um dia falou pra mim assim, sua bandida. Não sei o que eu fiz, mas eu caí na risada. Mas você deve ter feito alguma coisa feia, né? Eu era meio, né? Aí ela, não, mas era um jeito dela. É. Acho que eu não sabia. Mas você era da turma do fundão? É. É. Eu era do fundão e eles me botavam pra sentar na frente. fazer bagunça. Exatamente, professor, não, eu quero você aqui, ó. Né, eu queria que eu na ficasse lá. frente. Estávamos falando isso hoje no grupo escolar. Vamos pro Meu palpitômetro, Deus. eu quero ver se você aí em casa está afiado no palpite. Faça o seu, mas eu quero saber o seu palpite, Alexandre Silvestre, eu não erro me sempre. venha com empate. Não, eu erro sempre. Vai. Apesar dos pesares, Corinthians o e Novo Horizontino. Baliza zero, como diria Abel Ferreira. Corinthians não toma gol e faz 2. Bandido! 2-0 Corinthians. Agora você, Alex. Esse sotaque é de onde? Ela não sei, ela sua deve ser. bandida. Caipirão. 1-1. Aí empate não, pô, Você só tá- porque, você- Moreto. Você tá secando. Não, o Corinthians vai classificar. Se eu secasse, eu ia falar 2-0 pro Mas você Horizontino. quer que classifique? Calma, não empurra, não fica nervosa. Eu não Michele. quero nada, só Eu tô- quero eu tô dar o meu com ansiedade palpite. hoje. A única coisa que eu quero aqui é cravar meu palpite, só. Meu coração hoje tá um pouco acelerado. Vamos lá, o meu palpite é 3 para o Corinthians, 1 para o Novo Horizontino e vai, Corinthians! Vai pras oitavas, Marina Buffon, seu palpite. Olha, eu não sabia do palpite do Silver, hein? Mas eu também estou apostando no 2-0 pro Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Beleza, então amanhã veremos. Repórter Thiago Salazar tá chegando agora com as notícias mais quentes do Santos.
Amanhã tem jogo decisivo do Peixe, mas o assunto, só para variar, é o Neymar. Não é isso, Salazar? Boa noite. Não tem como fugir, né, Michele? E infelizmente a gente fala pouco de campo e bola sobre o Neymar, mas mais uma vez ele é assunto. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá, começando a falar do jogo. O Santos enfrenta o CRB amanhã, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, lá em Maceió. Partida de volta contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo na Vila, 1-1. O Santos então precisa da vitória ou no tempo normal ou nos pênaltis para avançar na competição nacional. E para isso não vai poder contar com o Soteldo, continua como desfalque, Pituca continua como desfalque, o Escobar está suspenso dessa partida. Por outro lado, o Kleber Xavier tem o Souza para jogar no lugar do Escobar. Tem o retorno do Guilherme, que estava esse período aí machucado, deve substituir o Soteldo, e o Neymar deve ficar no banco de reservas. A tendência é que ele entre no segundo tempo, mas se de repente não houver necessidade, a comissão técnica não pretende expor o Neymar a risco. Portanto, existe a possibilidade do Neymar ficar no banco, mas não entrar em campo. Ou então, de repente, se a comissão técnica entender que é bom para ele readquirir aos poucos o ritmo de jogo. Portanto, não adianta o torcedor santista se animar muito com esse retorno. Ah, vai ser titular? Não, não vai ser titular. Vai jogar o segundo tempo todo? Provavelmente não. E existe até essa possibilidade dele nem entrar em campo. É um reinício, um retorno. E vale a gente destacar que este retorno do Neymar é em um momento que faltam apenas 4 partidas para ele dentro deste atual contrato. O contrato com o Santos, entre Neymar e Santos, ele se encerra agora dia 30 de junho. Faltam só 4 jogos para o Santos fazer até 30 de junho. Então estamos aí num momento decisivo para entender se vai renovar, se não vai renovar. E a gente hoje teve a informação do jornal Sport, que é lá da Catalunha, da Espanha, que informou o seguinte: o Barcelona tinha a intenção de contratar o Neymar nesta janela agora, de julho, nessa janela de transferência, mas, segundo o jornal Sport lá da Catalunha, o Barcelona desistiu dessa contratação, desistiu de colocar uma proposta na mesa por 2 motivos. A boa fase do Barcelona e do ataque do Barcelona, e o principal motivo deles há um entendimento de que o Neymar não conseguiu, nesse primeiro semestre, mostrar que ele tem condições de atuar em alto nível, que ele tem condições de voltar a jogar no primeiro escalão da Europa por causa das lesões, da irregularidade desse tempo todo afastado fora de campo. Então o Barcelona, por causa desse contexto todo, decidiu que não vai colocar proposta na mesa, e o Neymar tem 4 jogos para decidir se vai renovar com o Santos ou não. O Neymar e o Santos também definir, porque vale lembrar, por 5 meses o Santos se comprometeu a pagar 105 milhões de reais para o Neymar. Vale a pena essa renovação? Tá certo, o Barcelona não tá? Tem que ir para o jogo de amanhã? Passa a bola para vocês. Um abraço. Abraço, Salazar. Nossa, eu acho que ninguém da Europa ou de qualquer time vai contratar o Neymar porque ele não tá jogando. Não vai contratar. E assim, um depende do outro nesse momento. Os dois estão amarrados e abraçados de uma maneira siamesa. Não tem jeito, não tem jeito. O Santos está desesperado, penúltimo colocado na tabela, e se não houver uma salvação, se não houver um fato novo, vai cair. E com várias rodadas de antecipação. E o Neymar pode ser esse cara se ele conseguir jogar, se ele tiver sequência, se fisicamente ele aguentar. O Neymar pode ser a solução para o Santos não ser rebaixado. E ao contrário, o Neymar vive dizendo, e eu quero acreditar que seja verdade, que o sonho dele é disputar essa última Copa do Mundo. Porém, para disputar essa Copa do Mundo, ele precisa estar em atividade. Onde mais ele estaria em atividade se não for num clube que aceita tudo o que ele quer, tudo o que ele faz dentro e fora de campo? Existe quase que uma parceria entre Neymar e Santos, e não uma relação empregatícia. Um sabe que depende do outro para conseguir os seus objetivos. Então, para mim, o Neymar vai renovar pelo dinheiro que for, e ele vai ter que jogar até chegar o momento de a gente saber se ele vai ou não conseguir disputar a Copa do Mundo. Até a Copa do ano que vem, eu tenho quase que certeza de que não tem outra saída, senão ele renovar e ficar no Santos. E se ele quiser disputar a Copa do Mundo em altíssimo nível, e talento para isso ele tem, o problema é físico, já disse uma, vou dizer a segunda, a terceira e a quarta vez. Vale para o Neymar e para qualquer outro atleta. O cara
fora de campo, tem que se cuidar. Eu sei que é direito dele ir pro poker, ir pra Kings League, fazer o que ele quiser, mas o atleta que passou por lesão grave como esse tipo de lesão, o cara tem que ser uma espécie de Rocky Balboa no filme. Abre mão de tudo, mulher, esposa, família, para tudo. Tem a música do Rock aí? Um ano focado, dorme cedo, acorda cedo, come gema de ovo, faz todo o tratamento que tem que fazer, se mata. Como Sabe quem falou pra ele fazer isso? O Fenômeno, Ronaldo, falou pra ele fazer isso. O Ronaldo fez isso pra jogar a Copa 2002 sem joelho. Acho que valeu a pena, né? Não tô dizendo que o Neymar não treine, não sinta dor na fisioterapia, mas ele tem que abrir mão de quase tudo pelo finalzinho de carreira, já que ele quer brilhar mais uma vez. É verdade. E pela primeira vez, de verdade, numa Copa do Mundo, tem que abrir mão. Não fazer isso aí, ó. É pegar a personalidade do Cristiano Ronaldo e ficar um ano nessa caixa. Cristiano Ronaldo tem essa personalidade, o Nadal tem essa personalidade no tênis, outros atletas históricos. É difícil, então, tem que abrir mão. Deixa eu falar uma coisa. Tem um estádio que está vetado. Tem estádio interditado para uso e isso vai atrapalhar um time muito grande de São Paulo. Bomba! Já já a gente conta para vocês. Já já. São Paulo garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Lá no Estádio dos Aflitos. O Tricolor venceu o Náutico. De novo. Bora conferir. O São Paulo visitou o Náutico pelo jogo de volta da Copa do Brasil, que valia a vaga nas oitavas, e o mesmo cenário do jogo da ida se repetiu, ao menos no placar. Logo no início de partida, o Luciano subiu mais que todo mundo e já deu a vantagem para o tricolor paulista, 1-0. E como se a situação do Náutico não pudesse piorar, o meio-atacante Marquinhos deu esse pisão no Cédric. O VAR foi acionado e o resultado foi claro, cartão vermelho. Mas olha como o mundo dá voltas, o Ferrarese entrou rasgando o Igor Fernandes. Num primeiro momento ia ficar só no amarelinho, mas tinha jeito, VAR em ação, vermelho na mão, tricolor também com um a menos. Com 10 em campo para cada lado, o jogo começou a ficar mais nivelado, só que por baixo. As equipes chegavam, mas com pouco perigo, tanto no restante do primeiro tempo, quanto no decorrer da segunda etapa. Bola lá, bola cá, mas nada da rede balançar. Até que finalmente as coisas mudaram. Enzo Dias jogou a bola na área, ela sobrou pro Rodriguinho depois da finalização do Rian, e o meia do tricolor fez essa belezura aí, 2-0. O Náutico chegou a diminuir a desvantagem com o Hélio Borges. Após esse milagre inicial do Rafael, o bandeirinha assinalou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Mesmo assim, deu tricolor. Final 2-1 e São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil. Saímos todos os jogos a jogarlo como hay que jogarlo, es decir, Copa Brasil, falávamos ontem, Copa Brasil, é o mesmo que Copa Libertadores, é o mesmo que Copa Sudamericana. E aí, São Paulo? Olha, eu praticamente acertei o meu palpite. Praticamente, né? Praticamente, porque o que acontece? O gol do Náutico estava impedido. O VAR disse que não. Mas e daí? Eu tô falando que sim, então eu teria acertado o meu placar. Pode falar, Alex e Ale. Pois é, eu quase acertei na Mega Sena, então eu acertei, não quero saber. Você errou por 6 números. Errei porque eu não joguei, mas... Eu também não. Pronto. Agora, essa classificação do São Paulo aí era esperada, mas foi com alguns requintes de dificuldade, né? De crueldade. E também um jogo difícil, com 2 expulsões em menos de 15 minutos, é algo surreal, né? Uma coisa incomum acontecer no futebol. Boa parte do jogo a gente tinha mais expulsões do que cartões amarelos, né, no jogo. Mas enfim, foi um jogo bem disputado, gramado ruim, muita chuva, isso aumenta, né, a pressão da torcida do Náutico que lá, é muito forte, né, os aflitos. Os aflitos. E o São Paulo cada vez mais, quando eu falo São Paulo, eu Zubeldia, lançando mão dos garotos, né, que existia uma resistência há um tempo atrás, e ele percebeu que não teve jeito. Não tem tudo, vai Teve que recorrer à base e que está dando resposta. E ao mesmo tempo, garantindo o emprego do Zubeldia e solidificando cada vez mais a presença dele como técnico do São Paulo. Então os meninos da base, sim, merecem muito mais oportunidades, como já estão tendo. E vão continuar tendo, precisam continuar, porque o São Paulo está se dando bem com isso.
O São Paulo jogou bem, eu gostei da postura do time desde o começo, já chegou chegando. Pô, eu gostei do Oscar, atacando. cara. O Oscar achei que ontem, ele jogou bem, ao ontem. contrário do que ele tem feito aí, quando ele consegue jogar, ele foi muito participativo. Também não acho que ele foi o maestro, mas ele jogou bem. Se adaptou bem a um gramado pesado, encharcado. O lançamento que ele deu no final do jogo, sim, você viu? Super, não, dribles no meio campo, visão de jogo. Ele foi participativo. As expulsões, pelo menos a arbitragem teve critério. Mas eu não vi maldade em nenhum dos lances. Foram jogadas fortes pela câmera lenta, pelo VAR, no zoom. Realmente tem sola ali, né, no jogador do São Paulo, na primeira expulsão. Então, é assim, no limite entre o amarelo e o vermelho. É porque a câmera, quando aproxima e mostra as travas da chuteira no tornozelo, poderia ter quebrado. Você vai ver o lance, o jogador do Náutico não quis quebrar ninguém. Também, né? Ele quis travar o drible. Quando pega ali não tem jeito. E acho que foi o Cedric, né? Mas é imprudente, né? Ele mudou a direção, enganou até o marcador. O jogador, o Ferrarese do São Paulo, você vê que ele vai de carrinho, ele toca na bola, só que ele vai com as travas, né? E aí acaba também cometendo a falta. Essa é a expulsão do então Náutico, teve um pisão ali forte no tornozelo, mas eu não vi maldade, isso que eu quero dizer. Mas nem sempre pra ser expulsão tem que ser maldade. Essa aí que você não viu maldade? Tudo bem, não precisa ser tudo bem. Essa que ele não viu maldade? Eu não vi maldade em nenhuma das duas. Também Aliás, não. eu não vi maldade nas duas. Deixa eu ver de novo. Mas obviamente que dá pra considerar motivo pra cartão vermelho. Mas a olho nu o árbitro não expulsou, o VAR é que chamou pra dar uma olhada. Porque aí tem lá a tal da lupa, ponto de contato, não sei o quê, trava de chuteira, rasgou, sangrou, aí expulsa. Pra mim foi mais acidente de trabalho, entrada dura. Pra mim, pro meu gosto de futebol. Tá tudo bem. O São Paulo mereceu, jogou bem. Acho que foi, deixa eu ver, na bola, deixa eu ver, foi na bola? Foi na bola do tornozelo. Não, ele foi bloquear o avanço do lateral. E quando ele põe o pé, o lateral muda o lado e ele pega o tornozelo do cara. E aí foi de frente, pega a bola o Ferrarese. Mas na sequência ele acerta nem as sempre pernas. quando você pega na bola primeiro, você tá isento de sofrer a sanção da jogada. Você pode com o pé pegar a bola e com o outro matar o cara. Eu achei bem imprudente isso aí. Pode. Bem imprudente. Sim, sem dúvida. Bom, agora o que será que o mestre Alberto Helena Júnior achou do jogo de ontem do São Paulo? Vamos assistir? Olhar de mestre. Pode matar o cara. Pode. Deus Aloura. Olha aqui, o São Paulo se classificou, vai em frente na Copa do Brasil, conseguiu bater o Náutico lá por 2-1, utilizando meninos, o que é muito bom. Só não gosto muito dessa mania dos técnicos atuais de colocarem dois volantes, né? Aconteceu com a entrada do Cedric, 3 zagueiros, 2 volantes. Mas aí teve lá as expulsões, né? E isso pode modificar o caráter do jogo. Mas, de qualquer forma, não é deslumbrante o futebol do São Paulo, mas tem sido eficiente. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Beijos! Olha o fio saindo pelo braço. Achei que era uma cobra, olha. Vocês sabem. E o que é isso aí? É o fio do microfone. Oswaldo, o fio do microfone tá saindo. Eu achei que fosse um pedaço da sua roupa. Bom, vocês sabem o que o Jadson, Roger Guedes e Ángel Romero têm em comum, além de terem brilhado com a camisa do Coringão? Todos eles foram ultrapassados, acredite ou não, pelo Yuri Alberto na briga pela artilharia na Neoquímica Arena. E o maior goleador da casa corintiana contou com uma das leis do futebol para atingir essa marca. Veja nessa reportagem do Silvestre. Yuri Alberto fez 2 para valer 1. E esse 1 deu a vitória ao Corinthians domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o terceiro triunfo do Timão na temporada em cima do Peixe. Antes, no Paulistão, Yuri foi o responsável pelos 2 gols quando o Coringão ganhou do Alvinegro Praiano na fase de grupos. Na semifinal, também em casa, diante do rival, meteu caixa no 2-1, que levou o Corinthians à decisão e, consequentemente, ao título estadual. Poder dar a volta por cima e ser premiado com esse grande título é uma alegria imensa. A camisa do Coringão tá levinha no corpo do Yuri Alberto. O centroavante é a materialização da chamada lei do ex, um verdadeiro
carrasco em pessoa diante dos clubes que ele já defendeu. E o cara não tá nem aí, comemora mesmo. 4 gols no ano sobre o Santos e 3 num jogo só frente ao Internacional, ou seja, 7 dos 12 que ele assinalou em 2025 foram na condição da tal Lei do Ex. Querendo ou não, essa é a minha forma de demonstrar carinho aos meus ex-clubes. Já era o goleador do Timão no século e agora soma 69 tentos assinalados. E depois do que fez no último domingo, passou Romero na artilharia da Neoquímica. 44 dele na Casa do Povo contra 43 do paraguaio. Poder estar alcançando essas marcas é algo, com 24 anos, é uma honra muito grande. Estar ao lado de grandes nomes ali que é Romero, são grandes jogadores, e poder estar trazendo alegria para esse torcedor. Yuri Alberto, de meme, que não acertava a bola, né? Chutava errado. Mas não é meme inventado, né? Ele realmente errava tudo. Ele tava dando tudo errado pra ele. Errava, de repente, e não faz muito tempo, faz um ano. Um ano. Um ano atrás, exatamente, ele tava vivendo um inferno. O primeiro semestre dele foi ruim. Por isso. Teve aquele episódio que o Mano tipo, pisava na chamou bola. ele de burro. Não ele de burro como pessoa, né? Ali naquele momento fez uma jogada burra. Mas ele falou burro, não falou? Não, é burro, né? Fazer isso, sabe assim, né? Exato. Foi depois disso que eu acho que começou a mudar a vida dele. E aí ele entrou em parafuso, rede social pressionando, quase foi embora, pra terapia, foi pra terapia. Ele queria ter ido embora do uma Corinthians. Pessoa extremamente simpática, Yuri Alberto, hein? Ele veio aqui no Troféu Mesa Redonda, um show de pessoa. E eu que tô tendo agora o prazer de conviver mais lá no Corinthians e com ele em zona mista, porque a gente infelizmente não faz mais treino. Ele é um cara muito legal. Ele é. Cara, ele tem uma energia, um astral, ele tá sempre sorridente, a gente brinca e tal. Ele tem muito carisma, carisma para jogar, carisma no trato com a gente, com os torcedores e tal. Agora, ele tem algumas limitações técnicas. Ele é um jogador que faz gols espetaculares e embalou de vez. E futebol é confiança. O cara, quando a camisa fica leve, a bola bate na trave e entra. Entrou no caminho da retidão e da glória. É mais ou menos. Ele é bem religioso. Então, maravilhoso. É por aí. Agora, ele tem limitações técnicas, ele precisa melhorar em alguns quesitos. Talvez alguns ele nem consiga, mas eu acho que ele está realmente numa fase espetacular e metendo muito gol. Merecido. Vamos para um novo contato com a Marina na Neoquímica Arena. E aí, Má, o que mais tem de notícia do Timão? Voltei por aqui, Michele. Ó, vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo por aqui? A gente está do outro lado da onde a gente estava aqui na Neoquímica Arena. Vou pedir para o Silvinho Procópio mostrar um pouquinho. Primeiro para cá, Silvinho, isso mesmo, porque ali tem uma loja do Corinthians, aquela loja que a gente sabe que vende os produtos oficiais do time, é onde de fato está saindo essa música aí do Timão, que a gente sabe que a Arena hoje vai estar lotadíssima, como sempre, ainda mais em dia de decisão. Tá ouvindo, né? Salve o Corinthians aí, tá cantando aqui a loja dos produtos oficiais do Timão. Do outro lado, enquanto o Silvinho vai voltando a imagem pra cá, a gente vai ver também um pessoalzinho já chegando por aqui, comendo um pouquinho do lado de fora. A gente sabe que, às vezes, dentro, né, dos estabelecimentos o preço é um pouquinho superfaturado. Então a galera deixa pra comer um pouquinho aqui do lado de fora também, viu, Michele? Então é isso, ainda o povo tá chegando por aqui. Como eu comentei com vocês, esse jogo é só 9h30 da noite, então ainda tem chão até a galera chegar aqui, vai dar tempo de comer, tomar café e tudo mais, né? Falando sobre o jogo de hoje mais um pouquinho, Mi, faz exatamente aí quase um mês, falei faz exatamente é ótimo, né? Faz mais ou menos um mês que o Corinthians teve esse jogo e foi justamente nessa partida que o técnico Dorival Júnior estreou lá em Novo Horizonte, como eu falei, com 1-0, e desde então são 6 jogos. Corinthians aí tem, sob o comando do Dorival, 4 vitórias, um empate e uma derrota, vem numa boa sequência, são 2 vitórias seguidas, uma na Sul-Americana, outra no Clássico do último domingo aí, diante do Santos, aqui nessa mesma Neoquímica Arena. E a gente lembra, né, que além da vitória para passar hoje aqui, ou até um empate, como eu comentei com vocês,
a parte financeira do Corinthians também é muito importante, passar de próxima fase e, claro, tentar vencer esse título mais pra frente aí da Copa do Brasil. Só de passar para as oitavas de final, o Corinthians poderá embolsar aí 3,6 milhões de reais, é uma boa quantia. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma das competições que mais paga aqui em território nacional, então importantíssimo o Corinthians conseguir esse triunfo para passar de fase. Só relembrando então, 1-0 na ida, gol de Héctor Hernandes. Se empatar aqui hoje, vai passar mesmo assim, qualquer vitória obviamente dá essa vaga para o Corinthians, e 1 gol de diferença com vitória para o lado do Novo Horizontino. A decisão vai para os pênaltis, mas acho que o corintiano não está querendo isso, né, Michele? Hoje então aqui a expectativa é de grande público, como sempre, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, e eu volto aí com vocês para vocês falarem um pouquinho mais desse retrospecto do Dorival, que vem aí fazendo um bom trabalho no Corinthians, não? Valeu, Má, por todas as informações. O corintiano não quer sofrer, não é Alex Miller. É verdade, Não, o corintiano Má, Michele. porque, mas com o corintiano sempre tem sofrimento. E depois tem a felicidade. Então, se você acha isso, por que no seu palpite você botou 2-0? Vai botar 1-0 no Novo Horizontino e vitória nos pênaltis. Eu não botei 2-0. Eu botei 3-1. 3-1, mesma coisa, diferença de 2 gols. Começa com 1 pro Novo Horizontino, depois o Corinthians vai lá e 1, 2, 3 gols no do pique. Corinthians. Isso, é assim. Tudo bem. Começa desse jeito. Eu quero mandar um abraço pro Eduardo Soveral, que é assíduo telespectador de longa data do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda. E seu Soveral, meu brother, eu nunca disse que o Yuri Alberto era um pereba. Nunca! Que é isso? Nunca! Eu sempre disse que eu tinha as minhas restrições, questões técnicas, né? Mas que ele está jogando muito bem. E também não acho ele um espetacular centroavante. Acho um bom jogador, mas nunca chamei o Yuri de pereba. Ele pode ter feito jogadas de pereba, como todos já Você fizeram. já falou essa palavra? Nunca ouvi falar essa Inclusive, palavra. nós já trabalhamos como perebas muitas vezes. Nossa. Eu já fiz comentários perebas e você reportagens ou perguntas eu perebas. faço até hoje. Então. E a Perebices. E a perebice faz parte da vida. Né? E o senhor pode ser um telespectador pereba também. Quer dizer, todo mundo pode E ser eu já pereba vi em um algum saci. Isso é muito É verdade. Ô, Eu Alex, ouço isso, mas eu tento Alex, me manter no foco do programa. Vai manter no foco, porque é verdade. Tem Continua, um maluco Alex. que criava saci no interior de São Paulo, se eu não me engano. Eu cheguei a ler uma reportagem. Não, isso eu não a sei, mas eu já vi colega nosso em de Arujá. jornalismo que... É um amigo nosso, exatamente. Nossa, É o LM. Maércio Ramos. Não é. Não é o Maércio Você tá no Ramos? YouTube aí? LM. Se você tiver no YouTube, se alguém viu um saci, eu vi em Arujá, no meio do bambuzal, Ai, onde meu pai morava. É sério, Mas gente. era Burn. Não, Burn não. O Reborn. Não é reborn Era. nada, saci reborn. Saci Reborn. O Brasil vive a expectativa pela apresentação de Carlo Ancelotti. E o Gazeta Esportiva ouviu um personagem que tem muita experiência com a camisa da seleção brasileira e que já foi treinado pelo técnico italiano. Presta atenção na opinião contundente do Cafu. Demorou muito para se escolher o treinador, independentemente de quem viria ou não. Nós tivemos 4 anos para escolher um treinador, nós fomos escolher o treinador, fixar um treinador 1 ano antes da Copa do Mundo. Para uma seleção brasileira pentacampeã mundial, acho que isso não deveria acontecer, não pode acontecer em hipótese nenhuma. Eu acho que isso é um grandíssimo problema que nós vamos ter que enfrentar. Escolheram Ancelotti, fizeram uma grande escolha, um treinador que já está acostumado a trabalhar com clubes e não com seleção, não tem a experiência de seleção como outros treinadores têm, mas é um treinador que tem experiência do dia a dia. O trabalho de campo dele é um trabalho muito bom, é um trabalho muito forte, é um trabalho que tem resultado, mas todas as vezes que eu vi que o trabalho de campo dele deu resultado, ele teve tempo para trabalhar. Eu sempre vou bater nessa tecla que a questão é o tempo, nós demoramos muito tempo para escolher para que esse treinador pudesse se adaptar mais ainda no futebol brasileiro. De repente, se o professor Ancelotti estivesse aqui já 4 anos atrás, hoje nós não estaríamos falando de tempo, de adaptação, de um treinador estrangeiro, nós já estaríamos falando de que maneira o Ancelotti estava trabalhando com a seleção brasileira. Mas eu acho que em questão de adaptar, a qualidade, a matéria-prima que ele tem na mão é uma matéria-prima muito boa. O time da seleção brasileira é um excelente time, tem ótimos jogadores. A questão dele agora é só conseguir encaixar essas peças no lugar certo para que o Brasil possa conseguir o mais rápido possível aí grandes jogos e ir com muita moral para a Copa do Mundo. Muito bom! O que vocês acharam das declarações do Cafu? O Cafu fala bonito, né? Tem propriedade, Eu hein? concordo em parte. Em partes, como diria Jack. Bom, e olha, vai ter a apresentação dele na segunda-feira, né? Mas do posso técnico. dizer porque eu concordo Pode, em partes? por que em ou partes? fica numa-
Porque assim, essa questão do tempo, lógico, em teoria, precisa de tempo, ciclo completo. Cara, quantas seleções já fizeram grandes trabalhos, já foram campeões? A Argentina mesmo, com o técnico assumindo ali no improviso. Scaloni, né? Pô, então, a Copa do Mundo é um torneio de futebol, tiro curto, é engrenar ali, tem tradição, tem jogador bom. Se ajeita, Acho às que tem vezes... que ter um entrosamento, isso é Claro, importante. num cenário ideal, eu concordo com ele, mas eu não acho que isso é tão fundamental. E a chegada do Carlos Ancelotti é indiscutível, não tem como criticar. Só tem Pode um não detalhe dar que o Cafu certo, falou. mas ele é um dos maiores da história. Tem uma coisa que o Cafu falou que tem fundamento, na minha opinião, que ele é muito mais técnico de clube do que de seleção. Do mesmo jeito que a gente não desvalorizou, mas rotulou o Dorival Júnior, por exemplo, como um técnico que é muito mais voltado para clubes do que para a seleção. O Cafu falou isso do Ancelotti, que ele é um técnico de clubes e não tem muito hábito e muito histórico em treinando seleções. E o trabalho é diferente. No clube você tem o dia a dia, todo dia. Seleção de vez em quando convoca, desconvoca, joga um 2 jogos. Outro trampo, é Alex, outro trampo, né? Cara, pro técnico. Então é isso, ok. E o técnico Carlo Ancelotti já tem um desfalque certo, né? Para essa primeira convocação dele, que vai acontecer na segunda-feira. Aliás, estaremos lá com o Gazeta Esportiva. O atacante Endrick sofreu uma lesão muscular na perna direita e não vai se recuperar a tempo da data FIFA. E tem mais. Segundo a imprensa espanhola, o Endrick dificilmente estará recuperado para o Mundial de Clubes, gente. Pois é. Triste isso, né? Muito. Do Endrick. O que aconteceu? Foi jogando? Foi no jogo contra o Sevilha, né? Ele saiu ainda no primeiro tempo, se não me engano. Ai, que droga. E aparentemente parecia uma lesão muscular, mas coisa não tão grave, mas já dizem lá na Europa que essa lesão pode ter sido um pouco mais grave. Inclusive há jornalistas lá que falam que pode ter afetado o tendão de Aquiles. E se isso for confirmado, aumenta ainda mais a gravidade do problema. E o tempo? Então, também, tudo. Então, Vixe, tendão de Aquiles é um negócio chato, complicado. hein? E se for cirúrgico, demora mais ainda. Então, tudo isso a gente tem que esperar agora para ter uma confirmação. Né? A gente não tem o laudo na mão para comentar, nem médicos somos. Ainda mais sem laudo, você vai ficar só papagaiando. Mas que preocupa e lamentamos demais, porque o Endrick é um cara nosso, né? Um cara daqui que foi lá, tá vivendo um paraíso no Real Madrid, tentando vencer na vida como jogador de futebol. E tem uma interrupção agora, justo no Mundial de Clubes, é muito chato. E justo agora, no momento em que o Ancelotti assume a que seleção, era o técnico dele no Real, que obviamente cria uma nova expectativa para o jogador que era cobrado na seleção brasileira. Eu acho que ele deveria estar lá tendo mais oportunidades, porque quando teve no começo, deu conta do recado. Né, contra a Espanha e contra a Inglaterra, fez fora gol, de casa, fez gol, caramba, e depois foi escanteado. É isso aí. Bom, a gente torce aqui pela recuperação do Endrick e o Palmeiras venceu o primeiro jogo contra o Ceará por 1-0 nessa Copa do Brasil. Amanhã, às 7h30, o Verdão recebe o Clube Cearense no Allianz Parque e o lateral Piquerez deu um recado sobre o comportamento do time nesse duelo. Falando do jogo de amanhã já um pouco, chegamos bem animicamente, fisicamente também, porque tivemos 4 dias entre o jogo de Red Bull e de Ceará. E sabemos que é um jogo de mata-mata, é um jogo onde as decisões dentro do campo são muito importantes. Então a gente sabe que tem uma vantagem de 1 gol, mas a gente tem que sair preparado para sair a matar o jogo. Sabemos que somos favoritos, que jogamos em casa, então não temos que dar oportunidade ao adversário para dar essa possibilidade de conseguir eles virar a chave. Legal. Bom, eles vão comentar, pode comentar então, porque daqui a pouco tem uma notícia bombástica, hein? Fala, Alex. Envolve o Palmeiras também. O Piquerez tem razão, até para o Palmeiras não passar susto. Porque do mesmo jeito que eu falei do Corinthians em relação ao Novo Horizontino, eu também falo do Palmeiras em relação ao Ceará. O Palmeiras joga pelo empate em casa. E, ao contrário do Novo Horizontino, que é da Série B, o Ceará é da Série A. Não é um time bobo, é um time interessante, tem várias virtudes. E o Palmeiras não pode entrar em campo achando que pode se poupar, como fez contra o Bolívar, que meteu 2-0 em 15 minutos e depois sentou em campo. Aliás, foi um saco aquilo, né? Porque o torcedor paga ingresso no jogo inteiro e viu 15 minutos de jogo. E aí, contra o Ceará, se der uma bobeada, toma um gol, fica difícil, cara. E é uma classificação que tá valendo para as oitavas da Copa do Brasil. Não pode brincar, o Ceará já eliminou o Palmeiras uma vez, tem um histórico, faz tempo, é verdade, mais de 20 anos, foi em 94. Você não esquece, né? Não. Quando a gente apanha... Dói até hoje, né, Alex? Para quem apanha, dói mais do que para quem bate, né? Então,
não pode brincar com essas situações. O futebol não aceita desaforo, uma frase que eu estou inventando agora, inclusive, mas que se aplica para esse momento. Então o Palmeiras precisa entrar concentrado e se eu sou Abel, boto força máxima, titulares totais nesse jogo. Eu estou distante da minha paixão como técnico, Abel Ferreira, já há alguns meses, né, Michele, que a gente Já, desde fevereiro, mas andei lendo que a tendência é que ele coloque a força máxima. Isso, exatamente. E eu acrescento a tudo que você disse, Alex, que o Ceará, além de ter subido para a primeira divisão, é time de Série A, tá brigando. Tá na parte boa da tabela. Na parte de cima tá melhor que o Fortaleza. O Fortaleza que estava sendo o bicho-papão do Nordeste, o Ceará tá muito na frente do que o Fortaleza agora. Ok. Aliás, já uma notícia que envolve o Palmeiras e um estádio relacionado ao Palmeiras. Já. Cobra o escanteio, marca o gol e defende. Uma coisa. Qual que é? Que o Alex Miller, comigo, é mais quinta série do que o Garrafa. É mesmo? Eu tô vendo. Você não sabe as coisas que ele fala. Tá difícil aqui, tá difícil. Depois do Saci eu fiquei descontrolado aqui. Não, gente, o que eu tô falando é o seguinte. Foi que viu o Saci, eu já comecei a ficar meio doido aqui. Ô Alex, Ih, olha o Saci ali, ó. Ah, não, foi você embora, trabalha subiu. comigo há pouco tempo, mas quem trabalha comigo há muito tempo, Eu sei da história. eu sempre falo, e eu tenho essa sensação muito forte em mim, que quando eu era pequena eu vi um Saci. Você não tava vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo? No meio do bambuzal, no sítio do meu pai? Não, eu vi um Saci. Pronto, chega, não vou mais falar sobre da isso. série da Globo pro... Cada um acredite no que quiser. E eu brinco muito, mas isso eu tô falando sério. Como diria Jack Palance. E vamos falar do Palmeiras, que eu não quero mais conversar com vocês dois. Falando de Palmeiras... Tô de mal. A segunda casa dos palmeirenses, que é, a Arena Barueri, está interditada. A Arena Barueri interditada. Mas por quê? Porque no último dia 16 de maio, a diretoria do Verdão comunicou à Federação Paulista de Futebol que a Arena Barueri passa por obras e está impossibilitada de receber jogos com público. Como o regulamento da federação não permite a realização de partidas sem a presença dos torcedores, foi emitida uma portaria vetando o estádio nas competições organizadas pela entidade, como o Paulistão Feminino. Já a CBF não proíbe duelos com portões fechados, então a interdição não se aplica no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ou seja, uma confusão. Explica aí, Alex, o que aconteceu? Você explicou bem, é isso mesmo. É isso. E agora É ruim pro Palmeiras? Eu acho bom, porque é um saco jogar na Arena Barueri, né? Todo respeito. Vai jogar onde, então? Joga no Allianz Parque. Mas e se não der? Joga no Morumbi, joga em Campinas. No Pacaembu? Pacaembu. O Palmeiras chegou a levar alguns jogos ano passado pra Campinas. Pro Então, Brinco. Você viu? Pra encher a Arena Barueri tem que colocar ingresso a 2 balas Juquinha. Então, assim... Adoro a bala Juquinha. Eu também, mas foi o preço do ingresso, é baratinho, né? 2 Vai balas ser barato também, é pra domingo Pois contra o é, Flamengo. cara. Então, assim, é domingo, né? Vai ter, vai ser Aquela ingresso laranja, né? É. Ó, ingresso a 50 conto. 50 reais o ingresso contra o Flamengo e 40 amanhã contra o Ceará. Então a diretoria do Palmeiras, enfim, abriu os olhos para a realidade do torcedor, do povo brasileiro. Não adianta colocar ingresso no jogo Palmeiras e Ceará a 1 bilhão de euros. Você tem que colocar de acordo com a realidade do povo. Então 40 reais para algum setor popular, ótimo. 50 reais para o jogo contra o Flamengo, ótimo. E assim o Allianz Parque vai ter público. Agora, jogar ou não em Barueri... Mas o povo vai pro estádio? Quando? O povo, em geral, com esse preço vai. Com a elitização das arenas, isso que eu quero dizer. Vai! Vai ali naquele setor das organizadas, que eles têm financiamento. Mas o preço mais barato é esse, é lá. É lá. É lá. Né? O que mudou com esse preço muito alto e abusivo foi o tipo de torcedor. Por isso que a gente fala dos Enzos, a gente fala dessa geração Nutella, a gente fala dessas coisas que o torcedor vai pro estádio... Dos Enzos, você falou? Nosso estagiário, não fala assim. O torcedor vai pro estádio hoje em dia pra ficar com o celular na mão, vendo vídeo. Eu levei minha filha pra ver o jogo. Eu levei minha filha pra ver São Paulo e Fortaleza, entrou de mascotinha lá, fomos na arquibancada depois pra sentir mais emoção. E eu tava olhando, enquanto minha filha tava no gramado, umas jovenzinhas, cara, ficaram 50 minutos batendo a selfie. Aí arruma o cabelo, não viram nada. E o jogo rolando, né? Cara, e se você levanta por uma foto, e se você levanta para incentivar o time, o cara que tá atrás de você reclama que você levantou, que não pode incentivar o time. Não é teatro nem cinema, é futebol, nós meu povo. Velho. Não, velho não, seminovo. É futebol. Seminovo. Estádio é pra você levantar. É assim, estádio. Como é que é pra levantar? Ei, Alex! Agora hoje em dia você vai lá, o jogo ali, ó. Não posso acender um fósforo no estádio. Vamos levantar nós três. Vamos lá, rola. 1, 2, 3 e...
Agora, se eu volta. acender um fósforo no estádio, a Comebol pune pra sempre o clube. Olha a ola, olha a ola! Boa! Jornal da Gazeta.